Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, a promessa de cura divina. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, identificaremos em seu ponto número 1, a origem raiz das doenças. No ponto número 2, veremos as interrelações das doenças físicas e espirituais. No item número 3, contemplaremos o poder e a autoridade de Jesus para curar. E finalizando o nosso estudo, no ponto número 4, realizaremos a exegese dos textos base da lição. Item número 1 da lição: a origem raiz das doenças. No princípio da criação, Adão e Eva não eram imortais, pelo fato de terem sido criados a partir do barro, uma matéria. E como toda matéria se degenera, quando eles decaíram pela desobediência a Deus, ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não deviam comer por ordem do Senhor nosso Deus, foram expulsos do jardim do Éden e vedado a eles qualquer acesso à árvore da vida eterna. Presume-se que na criação de Adão e Eva, Deus intencionava dar a eles a bênção da vida eterna, através do acesso à árvore da vida, se tão somente obedecessem integralmente ao Senhor. Gênesis capítulo 3, versículos 20 ao 24, diz assim a palavra do Senhor: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Com o pecado da desobediência de Adão e Eva, vieram por herança sobre toda a humanidade as dores, sofrimentos, doenças, injustiças e, entre outras, a mais dramática consequência malévola do pecado, a morte física e espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Das consequências malévolas do pecado original, a doença manifesta toda a nossa limitação física, emocional e espiritual. Na doença, nós somos confrontados com a nossa inevitável mortalidade, impotência e ignorância das realidades espirituais. A doença é um fator de grande conflito para a nossa mente racional, um grande desafio para a nossa fé, um dos profundos mistérios de Deus na vida do cristão. A doença atinge a todos, ricos e pobres, mestres e alunos, médicos e pacientes, protestantes e católicos, espíritas, justos e injustos. Assim, de forma universal, a doença recai sobre todos, inclusive nos que creem e servem ao Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 45 diz: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem.
para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Deus fez raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Os estudiosos antigos da Bíblia Sagrada e os pensadores modernos da teologia chegaram à conclusão de que o pecado original, desobediência de Adão e Eva, se configurou como a causa raiz comum para a universalidade da doença sobre todas as pessoas de todas as gerações. Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 25, na realidade vamos ler apenas o 22, por causa da extensão do texto, mas o versículo 22 diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gemimos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, até hoje, toda a humanidade, ela geme por causa do pecado da desobediência de Adão e Eva a Deus. No item número 2 da lição, nós vamos agora falar sobre as inter-relações das doenças físicas e espirituais. E aqui cabe-nos fazer, pelo menos aqui, 4 perguntas para termos aí uma ideia dessa relação entre doença e pecado, doença e o diabo, doença e a fé. Então, dentre essas 4 questões, nós temos: será que toda pessoa que adoece cometeu pecado? É a doença um castigo de Deus àquele que pecou? Será que o crente que adoece é fraco na fé? Existem doenças resultantes da ação do maligno? É o que nós vamos responder a partir agora desses conceitos interrelacionais da doença com o pecado, com o diabo e com a fé. Então, a primeira são essas 4 interrelações aí. Nós temos as doenças, pecado, a relação das doenças com a ação do maligno, a relação das doenças com pessoas cheias de fé e sem fé, a relação das doenças com relação à morte física e à glória de Deus. É o que nós vamos ver neste momento agora. Em primeiro lugar, vamos ver a relação da doença com o pecado. É o primeiro ponto, a relação da doença com o pecado. Para responder, então, a estas questões que nós falamos anteriormente, em primeiro lugar, não podemos negar que existe uma conexão vital entre o pecado e a doença. Porque muitos pecados consumados pelo homem produzem doenças. Como exemplo bíblico da doença gerada pelo pecado, nós temos aí a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Enfermo havia 38 anos. Nesse sentido, o versículo, no caso aqui, isso está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5, versículos 1 ao 18. Novamente repito, nós não vamos ler todos os textos, porque o tempo é muito exíguo, e, portanto, eu conclamo, faço convite para que vocês, então, visite a minha página na internet e possam, então, ler lá na nota de aula todos os textos bíblicos que suportam a ideia que está sendo proferida aqui na aula. Então, João, capítulo 5, versículos 1 ao 18, nós vamos ler apenas o versículo 14, diz: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Embora não podemos afirmar categoricamente aqui que ele estava doente 38 anos por causa do pecado, mas há aqui uma visão de que Jesus diz: não volte a pecar, porque senão
algo pior não lhe aconteça. Então, há aí uma relação do pecado com a doença, mas nem sempre essa relação é verdadeira. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Agora, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 2, versículos 1 ao 12, nós temos essa cura do paralítico em Cafarnaum. E o versículo 6 diz, versículo 5, melhor dizendo, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. O paralítico de Cafarnaum, não havia como entrar no recinto onde Jesus estava, devido à grande multidão, o aglomerado desta grande multidão. Os amigos então deste paralítico, abriram o teto da casa e desceram através de uma maca. E Jesus então proferiu essa palavra. Filho, os seus pecados estão perdoados. Parece aí então uma inferição ou inferirmos que há uma relação entre doença e pecado. Um exemplo bem prático na nossa vida cotidiana, uma pessoa que ingere muita bebida alcoólica, e isso vamos dizer assim, se caracteriza como um pecado que está escrito na Bíblia, ele poderá ter uma doença, no caso, uma cirrose, e vier até a morrer por causa desse pecado. Então, há uma relação entre a doença e o pecado. Ou seja, a consequência do pecado é a doença, que pode levar à morte física. Nos dois casos, a cura das doenças destes dois homens veio concomitante com o perdão dos pecados. Em outros casos, não houve esse perdão dos pecados. Vamos ver agora a relação da doença com a ação do diabo. Existem ainda as doenças por ação direta do maligno sobre as pessoas, impondo graves sofrimentos. Embora a Bíblia Sagrada nos ensine que a origem da doença está no pecado, temos que reconhecer que nem todo doente está doente porque pecou, como se fosse castigo de Deus. Relatos bíblicos mostram alguns casos notáveis, a saber, por exemplo, Jesus realizou muitas curas por causa da opressão do diabo. Atos capítulo 10, versículos 36 ao 38 diz assim, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, pessoas são oprimidas pelo diabo, causando então doenças, não só físicas, mas também emocionais. Jesus curou uma mulher que vivia encurvada havia 18 anos. Lucas, capítulo de número 13, versículos 10 ao 13, diz, certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito, no caso, um espírito maligno, que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe pôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Portanto, o maligno aí causou a doença na pessoa. E nesse sentido, Jesus também curou. Ou seja, o maligno não tem ação permanente na vida de uma pessoa. Jesus cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Um outro caso, Jesus curou um jovem possesso desde a infância. Marcos capítulo 9, versículos 14 ao 29. Nós vamos ler apenas os versículos 16, 17 e 18.
Vocês então façam uma leitura completa que faz a narração exatamente desse fato. Diz assim a partir do versículo 16 até o 18. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E Jesus então curou esse jovem possesso desde a infância, possesso pelo diabo. Então aí está a relação entre doença e ação do maligno. Nós temos também a relação da doença com a fé. Não podemos relacionar que uma pessoa está com a doença por falta de fé. E sabendo também que pessoas cheias de fé adoecem e morrem. Alguns casos são relatados na Bíblia em diversos estados de fé da pessoa. Ou seja, pessoas cheias de fé adoecem. Pessoas sem fé também adoecem. Algumas vezes, Jesus curou em resposta à fé do doente. Como foi o caso de uma mulher com fluxo de sangue, que já havia 12 anos que ela estava doente. Mateus capítulo 9, versículos 19 ao 22, e aqui nós vamos ler todo o texto, diz: Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. Olha o que Jesus disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Uma mulher cheia de fé foi curada pelo Senhor. Em outras ocasiões, Jesus não curou por causa da incredulidade, da falta de fé do povo, como foi o caso quando Jesus pregou em Nazaré. Mateus, capítulo 13, versículo 53 ao 58, no versículo 57 diz: e ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora, houve um caso que havia fé autêntica e não houve cura, como foi o caso do apóstolo Paulo. Quem diria o apóstolo Paulo que não foi curado, melhor dizendo, do espinho na carne? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículos 7 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo não foi curado
de um espinho que ele tinha na carne, apesar de ter clamado ao Senhor, rogado ao Senhor 3 vezes. Por último, vamos ver aqui a relação da doença com a morte física e com a glória de Deus. Nesse sentido, um caso narrado na Bíblia apresenta a situação de um homem de Deus que morreu fisicamente por causa de uma doença. Porém, este acontecimento estabeleceu a promoção do doente para viver eternamente no céu. Como pensar que Deus resolveu levar um homem santo, cheio do Espírito Santo, para o céu por conta de uma doença? Neste caso, o profeta Eliseu. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 13, versículos 14 ao 20, narra esta história. Porém, eu vou ler apenas o versículo 14, que já nos dá a ideia de que o profeta Eliseu, cheio de fé, morreu por causa de uma doença. Ora, Eliseu estava, versículo 14, diz, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em uma outra situação, a doença ocorreu em um homem culminando com a sua morte. Porém, tudo isto ocorreu para a glória de Deus. Neste caso, como já falei, o profeta Eliseu. E em outro caso, uma pessoa foi curada também para a glória de Deus. Então, por exemplo, aqui um cego de nascença e o próprio Lázaro. Os dois foram curados, vamos dizer, no caso do Lázaro, ele ressuscitou. E no caso do cego de nascença, passou a enxergar. Essas duas curas foram para a glória de Deus. A doença de Lázaro culminou com a sua morte e ressurreição. João, capítulo 11, versículos 1 ao 4 e versículos 41 ao 45, vai falar exatamente dessa ressurreição de Lázaro. Eu vou ler o 1, versículo 1, depois eu vou ler do 11 até o 13 e depois vou ler do 38 até o 45. Quando diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Depois de dizer isso, agora o versículo 11. Depois de dizer isso, Jesus prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente do sono. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Temos também a cura de um cego, para a glória de Deus, um cego de nascença. João capítulo 9, versículos 1 a 3 diz: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele, ou seja, a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Portanto, aqui nós podemos perceber que os discípulos e a sociedade judaica da época tinha, vamos dizer assim, o dogma de que quem estava doente é porque tinha pecado. E a Bíblia nos mostra que esta não é a realidade, quando nós aqui, então, fizemos esses estudos da relação da doença com o pecado, da doença com a ação do maligno, da doença com a fé, da doença com a morte física e da doença com a glória de Deus. Vamos então agora para o item 3 da lição, o poder e a autoridade de Jesus para curar. E aqui nós vamos chegar ao final, vou dar mais uma celeridade na lição. O ministério de Jesus se apoiou em 3 pilares, aos quais podemos mencionar a pregação sobre o reino de Deus, o ensino da palavra de Deus e a cura divina. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. E foi pela unção do Espírito Santo que Jesus curou os enfermos. Jesus, por compaixão dos que sofriam com as doenças, as curava, segundo o perdão e a fé e o amor de Deus. Os sinais, prodígios e poderes miraculosos realizados por Jesus em sua humanidade através do Espírito Santo confirmavam para as pessoas a sua credencial e legítima condição de ser o Messias prometido que veio salvar a humanidade. O evangelista Lucas, com maestria, narra 15 ocasiões de curas e 2 ressurreições, onde Jesus demonstrou o seu poder sobre as doenças e a morte. Por exemplo, a cura da sogra de Pedro, a cura de muitas moléstias, a cura de um leproso, a cura de um paralítico em Cafarnaum, como nós já vimos, a cura do homem da mão ressequida, a cura de muitos enfermos, a cura do servo de um centurião, a cura do endemoniado Gerazeno, a cura de uma mulher enferma com hemorragia, a cura de um jovem possesso, a cura de um endemoniado mudo, a cura de uma mulher encurvada, a cura de um homem hidrópico, a cura de 10 leprosos, a cura do cego de Jericó, a ressurreição do filho da viúva de Naim e também a ressurreição da filha de Jairo. Portanto, aí 15 ocasiões de curas e 2 ressurreições a mais, né? Além do que Jesus realizou. Para a exegese do texto base da lição, o profeta Isaías registrou em seu livro, capítulo 53, uma profunda meditação espiritual e material sobre o significado da morte de Cristo na cruz do Calvário. A cura física na expiação. Isaías, capítulo 53, versículos 4 ao 5, diz textualmente que Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades na cruz do Calvário. Ou seja, uma vitória sobre as enfermidades pela fé, que é corroborado por Mateus capítulo 8, versículo 17, melhor dizendo, que aplica o texto de Isaías ao ministério da cura de Cristo. A cura espiritual na expiação. Jesus morreu como oferta pelo pecado, tendo seu sacrifício de cruz levado sobre si os nossos pecados, e com a sua vida Cristo pagou totalmente a nossa dívida, nos dando o perdão destes pecados, a reconciliação com Deus Pai e a vida eterna.
Neste contexto, temos que observar que Isaías 53, 4, 5 tem um foco direcionado à cura espiritual, ou seja, éramos ovelhas desgarradas sem pastor, porém a nossa iniquidade recaiu sobre Jesus, e por esta causa Cristo nos salvou e nos concedeu vida eterna. A nossa morte física não é o fim, mas o começo de uma nova vida. Em Mateus capítulo 8, versículos 14 ao 17, e aqui são exatamente os textos base da lição. O Isaías 53 e agora Mateus 8, 14 a 17. Jesus apenas toca na mão da sogra de Pedro, que ardia em febre, e esta que estava acamada foi curada da febre. Se levantou e passou a servir os alimentos a quem ali estava. Na tarde deste mesmo dia, Jesus expulsou os espíritos malignos das pessoas possessas e realizou a cura de muitos enfermos. No outro texto, em Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 15, temos o poder da cura divina outorgada à igreja, que através dos seus presbíteros, pois se existir alguma pessoa enferma no nosso meio, os presbíteros devem realizar a oração da fé sobre o enfermo e ungí-lo com azeite em nome do Senhor Jesus. E esta oração salvará o doente e os seus pecados serão perdoados. Concluindo a nossa aula de hoje, nesta lição, identificamos que o pecado é a origem e raiz das doenças e que estas possuem uma relação direta com o pecado, com a ação do maligno, a fé e a morte física. Vimos o poder e a autoridade de Jesus para curar nos relatos no livro de Lucas, onde foram narrados 15 curas e 2 ressurreições realizadas por Jesus. Finalizamos o nosso estudo realizando a exegese dos textos base da lição, chegando à conclusão de que é no poderoso nome de Jesus que temos o poder e a autoridade para realizar sinais, prodígios e maravilhas, bem como curar as enfermidades. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 7, que tem como título A Promessa de um Coração Novo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.